Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Renato Araújo, que é médico psiquiatra, sócio da clínica Mangabeiras, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E a ideia com você aqui, Renato, é discutir a respeito da depressão. Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço muito pelo convite, né, para poder falar de um tema tão importante, né, e que carece muita atenção, né? Ótimo. Para começar, eu queria que você me falasse como é que você define a depressão. Ok. Se a gente for definir a depressão segundo os manuais diagnósticos, a gente vai avaliar o quê? Dois sintomas cardinais, que seria o rebaixamento do humor, o humor deprimido, né? E ou a perda de energia, né? Aquela energia vital que faz a gente acordar de manhã cedo, levantar, querer fazer as coisas, né? Associada a mais 5 sintomas, que podem ser eles: alteração do sono, para mais ou para menos, né? Alteração do apetite, também para mais e para menos, diminuição do prazer, né? Alterações do pensamento, como pensamentos de morte, pensamentos de ruína, pensamentos de menos-valia, né? Alterações da motricidade, o paciente muitas vezes fica muito lentificado, ou então fica muito agitado, né? Então, se a gente for seguir os manuais diagnósticos, eu considero dessa forma. Eu sempre falo, sabe, que tem três esferas, três pontos importantíssimos que o médico deve avaliar, que é o humor, né? A atividade psicomotora, que está aí avaliando também a energia do paciente, de uma certa forma, e o pensamento. Então, são três, se a gente pudesse separar esses três polos, são importantíssimos. Ótimo. Bom, assim, a tristeza é um sentimento que é normal e até desejado em certas situações, né? Então vamos pegar um exemplo: ninguém quer que uma pessoa esteja feliz quando perde um pai ou um parente, ou ninguém quer que a outra esteja feliz quando perdeu o emprego, alguma coisa nesse sentido, né? Questão conjugal, tudo isso. Isso não fecha um diagnóstico, obviamente, de depressão, né? Por outro lado, é muito comum, a depressão ela tem, vamos dizer, um nome muito forte para muitas pessoas, né? E é muito comum a gente ver aquela coisa, um familiar achando que a pessoa está com depressão e a pessoa tentando negar e justificar, falar, não, isso é normal dentro de uma condição, dentro do que está acontecendo na vida dela, né? Quando que esses sintomas eles são normais e quando que eles começam de fato a ser, vamos dizer, uma doença? Uma doença. O limite nem sempre é muito preciso, né? Na psiquiatria nem sempre o limite é preciso das coisas, né? Mas o que ajuda a gente a fazer essa delimitação são as perdas funcionais. Quer dizer, a partir do momento que esses sintomas começam a trazer perdas para o indivíduo, né, como dificuldade para trabalhar, dificuldade nas relações sociais, né, isolamento, quer dizer, quando é que começa a ter alterações funcionais decorrentes da doença, é o momento que a gente vamos fazer o divisor de águas, né? Lembrando também que, como você falou muito bem, a tristeza é um sentimento normal, natural, né? Que deve, né, existir, é importante. Mas quando ela vem associado àqueles outros sintomas que eu falei, e por um tempo prolongado, e causando sofrimento e alterações funcionais no dia a dia da pessoa, aí sim a gente tem uma questão clínica aí, sem dúvida nenhuma, acontecendo. Ótimo. Vamos pegar até voltar nesse exemplo que eu te dei anteriormente, né? Então, uma pessoa que perdeu o pai, tá? Vai passar uns dias, ela vai querer ficar mais reclusa, tem algumas pessoas que não querem ter muito, algumas pessoas vão se abrir mais, vão querer conversar, vão discutir isso, aí tem outras que vão ficar mais no canto delas, não querem ficar recebendo ligações, não querem assimilar para si mesmo aquilo, isso é um perfil individual de cada pessoa, né? Normalmente isso passa após alguns dias, após algumas semanas, às vezes pode durar um pouco mais, né?
E se diz que não existe um tempo limite para se falar de luto, né? Isso pode ser uma coisa mais rápida ou mais prolongada. Agora, tem gente que está aí há 1 ano, há 2 anos e que não se recuperou disso, né? Quando que isso a gente olha e fala, não, olha, isso aí não, tudo bem, tem um motivo, tem uma justificativa, mas agora a gente tem que pensar de outra forma. Exatamente, né? Quando esse luto se torna patológico, né, e a gente percebe que tem algo além do luto, né? O luto tem toda uma passagem, né? Desde da negação até a aceitação dele. Cada pessoa vai ter um tempo para poder elaborar isso, né? Mas normalmente, nos primeiros dias são mais difíceis, mas depois a pessoa, mesmo enlutada, ela vai tomando a sua vida de volta, de uma certa forma. Por exemplo, o trabalho, né? As relações sociais, mesmo que mais timidamente, né? Mas elas vão se retornando, né? A pessoa, às vezes, vai voltando aos poucos ao convívio, né? Mas aquela pessoa em que esse luto está prolongando e que ela começa, né, ou ela permanece muito isolada, né, a tristeza vai se aprofundando, né, então, a gente observa que, além disso, pode ter sintomas, por exemplo, que não são sintomas próprios do luto, como assim, a insônia, alterações, como eu falei, do apetite, alterações neurovegetativas, que a gente chamaria, né, vão indicando para a gente que o sistema corporal como um todo está alterado, né? Vão dando uma luzinha para a gente, olha, isso aqui está virando um quadro de depressão mesmo, né? Que esse paciente, esse luto tá ficando patológico, tá? Ótimo. Ah, o mundo moderno tem diversas condições que, de alguma forma, contribuem para uma maior instabilidade emocional, né? Então, o aumento no desemprego em diferentes classes sociais, com a substituição, vamos dizer, por máquinas e outros tipos de formas de substituição do emprego, né? A supervalorização da aparência física, inclusive isso ganhando mais força aí com mídias sociais, né? A globalização que faz com que muitas vezes os filhos se afastem dos pais e vão para uma localização onde não tem um suporte social tão bom. Enfim, podemos citar aí uma série de outros fatores, né? Isso daí pode funcionar como uma causa para a depressão ou são simplesmente desencadeadores de uma pessoa que tende a ter a depressão de outra forma? Uma excelente pergunta. A depressão, ela é uma doença, um transtorno que uma causa multifatorial, quer dizer, você não vai ver uma causa única provocar a depressão. A gente pode dizer que tem uma vulnerabilidade pessoal, né, que é herdada de uma certa forma, né, geneticamente, por vários genes de pequeno efeito, né, e os fatores ambientais ou estressores. Nesses fatores ambientais, a gente vai ter desde fatores que podem acometer da infância até a vida adulta, né? Por exemplo, a gente é muito comum, hoje está bem sabido que maus tratos na infância é um fator predisponente para a depressão, mas também, como você falou, a vida moderna que a gente tem hoje, que caracteriza uma vida de grande estresse, né? Estresse no trabalho, pressão com relação à questão das mídias sociais, da imagem, o excesso na verdade, a falta de sono pelo excesso de estímulo que a gente tem, né? Todos esses são fatores ambientais de risco para desenvolver. Então, se uma pessoa tem uma vulnerabilidade maior, ela precisa, às vezes, de pouco fator estressor para ela desenvolver um quadro depressivo. Já aquela pessoa que tem uma vulnerabilidade menor, talvez ela precise, então, de mais fatores estressores para ela desenvolver um quadro depressivo. Então, é sempre essa interação ambiente-G, né, que vão ser os fatores que vão predispor ao surgimento da depressão. Ótimo. Ah, a depressão se manifesta de formas diferentes em diferentes pessoas, né? E aí, até para guiar, vamos dizer, os tratamentos futuros,
existem vários termos que caracterizam tipos específicos de depressão, basicamente de acordo com as queixas, os sintomas, as manifestações da doença, né? Então, eu queria que você me falasse algumas coisas. O que seria, por exemplo, um transtorno depressivo maior? Ok. Então, o transtorno depressivo maior, então a gente chama de transtorno depressivo maior e às vezes de menor, mas no geral a gente vai usar o transtorno depressivo maior como termo, né? Que é uma doença que caracteriza pelo qual eu falei, o humor deprimido e ou a falta de energia e mais os 5 sintomas que podem ter, né? Como alteração do sono, alteração do apetite, alteração do pensamento, com pensamentos de ruína, pensamentos de morte, alteração da psicomotricidade. Só que isso tem que durar por pelo menos 2 semanas, tem que causar impacto na vida da pessoa, perda de funcionalidade, e tem que ser excluído outras causas. Por exemplo, uma doença da tireoide, por exemplo, ou uma doença neurológica que possa causar algum sintoma semelhante. Tá? Ótimo. O que seria a distimia, que também se fala como transtorno depressivo persistente? Na distimia, você vai ter sintomas, é uma depressão com sintomas mais leves, tá? Ela não chega a ter a gravidade, né, o número de sintomas que tem a depressão maior, só que ela é mais persistente, ela dura por pelo menos 2 anos. É aquela famosa hiena, né, daquele desenho antigo, né? Ó vida, ó céu, né? Que a gente brinca, né? A hiena era uma distímica, né? Ele até trabalha, faz as coisas, mas o humor é sempre rebaixado, né? É sempre uma visão negativa sobre o futuro, né? É difícil conviver com uma pessoa distímica muitas vezes. E é interessante, sabe? Porque o distímico pode ter um episódio depressivo maior. E aí a gente chama isso de depressão dupla, né? É o termo técnico para esse quadro. Ótimo. E deve ser mais difícil de você diagnosticar e caracterizar, ou pelo menos de levar esta pessoa a procurar ajuda. O distímico ele é difícil de tratar. E a resposta terapêutica ela é inferior também. A resposta terapêutica não é tão eficaz quanto na depressão maior em si. Ótimo. A depressão pós-parto, que é muito falada, o que é exatamente isso? Bom, a depressão pós-parto ela vai ser caracterizada, né, quando ocorre logo após o nascimento ou no período, né, periparto, né, e até, se eu não me engano, até os primeiros 6 meses pós a gestação. Posso estar um pouquinho enganado nesse período aí, né? Mas em geral é isso. É importante caracterizar que, do ponto de vista sintomatológico, ela é igual à depressão fora da gestação ou fora do parto, né? Assim, do período fora da depressão maior normal, né? A diferença aí é o período que está ocorrendo e os possíveis fatores etiológicos, né? E aí a questão hormonal também tem um fator importantíssimo. E nesta fase tem também um período que é os primeiros 15 dias pós-partos, aonde pode haver alterações de humor na mulher, que não necessariamente é um quadro depressivo, que a gente chama de blue, né? De um período que a mulher tem um rebaixamento de humor. Quase 50% das mulheres podem ter, né? Mas que não é depressão. Após esse período, se permanecer com sintomas depressivos, os mesmos sintomas que eu caracterizei aqui hoje como episódio de depressão maior, aí sim você faz o diagnóstico. Ótimo. O transtorno bipolar é uma doença que tem esses episódios, vamos dizer, de depressivos combinados com outros períodos de maior agitação, né? É um tipo de depressão, fisiologicamente, ela segue um pouco a linha do paciente com depressão ou é uma condição totalmente à parte? Não, ela é uma condição, ela é caracterizada como um transtorno à parte da depressão bipolar ou depressão maior, que a gente falou até aqui, né? O diagnóstico diferencial está exatamente
quando você consegue avaliar e diagnosticar o episódio oposto, que seria da hipomania ou mania, que então caracteriza-se pelo aumento de energia, pelo humor elevado ou irritado, pelo pensamento acelerado, pelo aumento da busca por atividades prazerosas, né, pela diminuição da necessidade de dormir, porque a energia está bem aumentada, né? Então, quando o paciente apresenta um desses episódios ao longo da vida, um episódio desse ao longo da vida, independente de quando foi, ele já tem o diagnóstico de transtorno bipolar. No geral, os pacientes com transtorno bipolar vão passar a maior parte do tempo tendo episódios depressivos, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico, porque geralmente o paciente procura o psiquiatra ou o médico quando ele está deprimido. Quando ele está em mania, euforia, ele está ótimo, ele não precisa de nada, ele nunca teve tão bem na vida, né? É a família que procura o médico. Então, essa que é a diferença, então, básica. E a evolução também acaba sendo diferente. São pacientes que têm uma evolução mais grave ao longo do tempo. Legal. Bom, esse seria um diagnóstico diferencial aí, né? Porque você pode ter uma fase, está procurando ajuda numa fase depressiva, justamente, né? Mas existem outros diagnósticos diferenciais para depressão, né? Você falou já um deles, que é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo é uma doença da glândula tiroide que faz com que você produza até uma alteração na produção hormonal que vai levar também a sintomas, né, de falta de energia, uma lentificação de pensamento, de rotina, de tudo isso que pode se confundir de alguma forma com a depressão. Alguma outra condição que você chamaria atenção? Bom, tem condições às vezes até simples, assim, que a gente pode chamar atenção, né, como uma deficiência, de uma anemia ferropriva, né, onde o paciente muitas vezes vai queixar de falta de energia, de cansaço, né, e dá uma sensação que ele está deprimido, né. Então, são condições, às vezes, que mimetizam, né, o quadro de depressão, tá? Mas existem doenças também reumatológicas, como o próprio lúpus, que pode também desenvolver quadros depressivos, e aí você tem que avaliar, né, a doença de base, procurar, né, e vão ter outros sintomas também que estão associados aí à própria doença sistêmica. Tá? Ótimo. E aí, eu acho que você mostra um pouco a importância da avaliação psiquiátrica, né? As pessoas têm muito a gente vai discutir um pouco ainda a respeito de tratamento, né? Mas as pessoas têm aquela ideia de que o psiquiatra vai dar remédio para sedar as pessoas, né? E, na verdade, muitas vezes, primeiro é de fazer um diagnóstico, não necessariamente com um diagnóstico você vai receber o remédio, isso a gente vai estar discutindo daqui a pouco, né? É até interessante, desculpa interromper, mas você falou de remédio, existem medicamentos também que provocam depressão, né? Então, por exemplo, quando eu fiz meu mestrado, a gente estudou justamente, na época, se usava-se muito interferon para tratar hepatite C, né? E a gente via uma alta incidência de episódios depressivos em pacientes tratados com interferon, né? Assim como corticoide, antihipertensivos, então também são outras causas também de sintomas depressivos, também em alguns medicamentos. São fatores que podem desencadear, né? A minha Exatamente. outra pergunta, acho que até ia um pouco dentro dessa linha, que seria a relação da depressão com o abuso de substâncias, especialmente tabaco, álcool e outras drogas ilícitas. Ok. É uma associação de mão dupla, né? Tanto a depressão, ela é um fator de risco para o indivíduo buscar esse tipo de substância, até como um alívio, uma automedicação. Então, a gente vê uma prevalência muito alta dessas duas condições, quanto também o uso abusivo de álcool, tabaco, inclusive tabaco, né? E outras drogas, também sendo um fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Justamente, uma coisa importante é porque se um paciente chega para sua avaliação e ele está com o uso, por exemplo, com uma dependência, com o uso abusivo de álcool, né, mas com sintomas depressivos, dificilmente você consegue fazer com que ele tome uma iniciativa, se motive a parar de beber,
e faça um tratamento para parar de beber sem tratar antes a depressão dele. Então, é uma condição que tem que ser tratada concomitante ou primeira coisa. Acho que bem importante isso daí. Isso é de fato, né? Quer dizer, o abuso, a pessoa quer usar aquilo, sabe que a pessoa vai querer, que os outros vão querer tirar dele aquela substância, sabe o quanto faz mal aquilo, mas a depressão também pode mudar a forma como a pessoa enxerga a doença dela, né? Legal. Antes de entrar na parte de tratamento, Renata, acho que é importante te caracterizar assim, o que seria a depressão é classificada como leve, moderada ou grave, né? E isso vai ditar um pouco os rumos do tratamento. Como é que você caracteriza isso? Bom, basicamente, assim, a gente caracteriza no nível de gravidade dos sintomas que o paciente tem e no impacto que tem, né? Nas depressões leves e moderadas, né, principalmente na leve, o paciente não vai ter um impacto funcional tão grande na vida dele, né? Ele consegue trabalhar, consegue sair, ele tem uma modulação do humor ainda. Então, por exemplo, assim, ele está triste, está deprimido, mas se ele está num ambiente de trabalho, um amigo conta uma piada, ele é capaz de sorrir, sabe? Ele é capaz de modular o humor dele ainda, né? Ele ainda tem uma capacidade de produzir. À medida que vai se agravando com um quadro mais moderado, ele vai perdendo essas capacidades, já tem mais sintomas, ele já tem mais sintomas neurovegetativos, já tem mais dificuldade de dormir, né? Já não consegue modular mais o sintoma. Então, por exemplo, assim, ele, se tiver com pessoas da família ali, começarem a contar alguma coisa que seja engraçada, ele já não vai conseguir sentir isso porque está angustiado, ele não modula mais o sintoma dele, né? Ele vai tender a se isolar, né? E na grave, você já tem sinais de alerta, você tem ideação suicida, né? Você já tem, às vezes, pensamentos de morte mais concretos, você pode ter sintomas psicóticos, pode ter um quadro por exemplo, de perda de apetite grande, com perda de peso, como inanição importante. Então, ou sintomas até que a gente chama catatônicos, né? Alterações motoras importantes, mobilidade. Então, aí a gente vai tendo essa gradação de sintomas. Mas é um pouco subjetivo nesse sentido, sim. Ótimo. Bom, acho que isso é importante para a gente entender agora o próximo passo, que é entender o tratamento da depressão, né? Então, a depressão ela pode envolver medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas, né? Medidas não farmacológicas, ou seja, psicoterapia, outras formas de intervenção, podem ser usadas de forma isolada em alguns casos, ou o diagnóstico da depressão significa necessidade de tratamento medicamentoso? Não, como a gente falou na pergunta anterior, que foi ótimo para introduzir essa parte, né? Na depressão leve, se indica-se o tratamento psicoterápico como primeira escolha e também mudanças de hábitos de vida, mais especificamente atividade física aeróbica, né? São duas orientações médicas que têm efeito terapêutico comprovado. Medicar paciente com depressão leve já se foi provado, através de estudos, que o tamanho de efeito, quer dizer, a resposta não é diferente de não medicar. Então, não há necessidade, a princípio, de medicar uma depressão leve, um paciente com depressão leve. Mas essas medidas não farmacológicas, ela tem maior impacto nesse quadro. A partir do momento que a gente passa por uma depressão moderada e grave, aí a medicação se torna-se obrigatória e necessária. Ótimo. E as pessoas costumam procurar ajuda no consultório já na depressão leve ou normalmente chega de forma mais tardia? Normalmente de forma mais tardia, principalmente nos consultórios médicos e psiquiatras, né, consultórios mais especializados, né? Imagino que nos consultórios de psicólogos, psicoterapeutas, talvez se encheiem mais os pacientes leves, né? Então, na maioria das vezes, o paciente que vem ao psiquiatra ele já está num quadro mais moderado ou mais grave, né? Tem dois pontos aí, né? Então, como eu falei, quando o paciente chega nesse estágio mais moderado ou grave, né? Você vai ter que associar um tratamento medicamentoso ou outras técnicas e associar a psicoterapia
e, de preferência, se for possível, também uma atividade física, uma atividade aeróbica. O controle nutricional, etc. O que acontece é que muitas vezes os pacientes chegam muito tempo, não é pouco tempo, eles demoram muito tempo para procurar assistência médica. Ficam, às vezes, muito tempo deprimido. E isso impacta na resposta ao tratamento. Quanto mais tempo o paciente ficar deprimido sem tratamento, pior é a resposta global a qualquer tratamento. Ótimo. E acho que é importante salientar aqui, né, porque isso, vamos dizer, muitos pacientes que eventualmente estejam pensando nesse diagnóstico, aquele medo do psiquiatra, às vezes até aceita o psicólogo, mas aquele medo do psiquiatra pelos tratamentos que a gente sabe aí de mídia, então entender que provavelmente essa pessoa que esteja com a depressão, que esteja acompanhando aqui, que ainda está com esse discernimento de tentar entender, muito provavelmente ela não vai precisar de uma medicação, mas vai precisar de uma avaliação, primeiro para descartar outras condições, outras causas que podem ser tratadas e para direcionar esse tratamento não medicamentoso, né? Acho que legal. Sim. O passo seguinte que eu queria te perguntar é justamente em relação à atividade física, né? Você já entrou um pouco nesse meio. De que forma que a atividade física pode ajudar o paciente com depressão? Bom, nós sabemos assim que a atividade física, né, principalmente a atividade física aeróbica, não precisa ter um impacto tão grande, uma caminhada de 30, 40 minutos, né, mas aquela caminhada que você faz focada, né, sem ficar ali batendo papo, vamos dizer assim, né, fazendo vai liberando, né, algumas moléculas no nosso corpo que têm uma ação antidepressiva, mais especificamente o que a gente chama de endorfinas, né? Então, elas são liberadas com atividade física e elas provocam não só uma sensação de bem-estar, mas elas ajudam, sim, nessa reorganização química, né, nesse tratamento, aí, né, do ponto de vista até químico mesmo do paciente. É como se ele estivesse tomando um remédio produzido por ele mesmo. Essa aqui é a ideia. Ótimo. Quer dizer, podemos ter esse foco mais, vamos dizer, fisiológico, né, pela alteração, vamos dizer, de substâncias com ação no sistema nervoso central e também, obviamente, a mudança de foco, né, de talvez sair daquele pensamento negativo e ir para um pensamento mais positivo que pode estar associado à atividade física. E normalmente esses pacientes, eles gostam da atividade física ou a própria depressão faz com que eles não sintam prazer com a atividade? É uma boa pergunta, excelente. Né? Agora a gente está falando dessas condições, mas a atividade física em si, ela não é algo que... eu falo muito com meus pacientes, eu vou dar um exemplo assim. A gente não adianta a gente querer ter motivação para fazer uma atividade física, né? Ela é uma prescrição, é um remédio. Remédio é amargo. Então, a gente tem que ir lá e fazer. Tem que ter perseverança. Então, normalmente, os pacientes têm dificuldade por si só. Nós temos dificuldade. Então, um paciente com depressão ele vai ter mais dificuldade porque ele já está mais sem energia, né? Dependendo do grau, está com muita falta de energia. Então, é mais difícil, mas, ao mesmo tempo, é um medicamento que vai dando resposta. O paciente apresenta melhor no que ele vai fazendo. Igual a gente falou, tem as endorfinas, mas o próprio ambiente externo, a presença de luz solar, né, sai do isolamento de casa, então convive com outras pessoas, né? Tudo isso vai gerando uma roda positiva ali. Eu tenho um exemplo para dar muito interessante de uma paciente com um quadro grave de depressão, resistente ao tratamento medicamentoso, e que nós combinamos, ela não saía de casa, inclusive, tá? O marido comprou uma esteira, nós combinamos que ela ia começar a fazer 5 minutos de esteira por dia, tá? E à medida que ela fosse sentindo melhor, a gente ia aumentando, ela começou com 5 minutos. No final, ela estava fazendo 70 minutos, vendo documentários do Netflix que ela gostava, ao mesmo tempo,
e ela brincava que chamava a esteira dela, ela chamava a esteira dela de já sofrida, né? Mas ela emitiu, lógico, com o tratamento medicamentoso, também estava, mas assim, eu mudei pouco do remédio dela para falar que foi. A atividade física teve um papel fundamental na resposta desse paciente. Melhorou a autoestima, são coisas que a gente não mensura, né? E tem um papel fundamental. Então, a atividade física é um remédio potente. Ótimo. E é legal você falar essa questão da esteira, porque não necessariamente significa uma atividade organizada, que você tem que ir para academia, que tem que ir para alguma coisa competitiva. Às vezes é caminhar na rua, é uma atividade física, enfim, tem várias outras coisas do dia a dia, você não precisa fazer uma atividade formal para isso, né? Legal. Bom, saindo do papel aí, vamos dizer, esse tratamento não farmacológico, como você disse, especialmente nos casos de depressão moderada ou graves, o tratamento medicamentoso acaba sendo necessário, né? Como é que você conduz esse tratamento? Existem aí uma série muito grande de medicamentos antidepressivos, né? Eu não quero entrar, obviamente, no detalhe de cada medicação, efeito delas, coisas assim, mas assim, o efeito antidepressivo é diferente, os efeitos colaterais são diferentes. Como é que você se baseia na escolha de tratamento? Bom, a gente tem alguns guias, né, que são produzidos pela literatura, né, para ajudar a gente, mas normalmente a gente a gente tenta individualizar esse tratamento medicamentoso para o paciente. Então nós vamos levar em consideração não só a eficácia da medicação que eu quero utilizar, mas a história medicamentosa dele, quer dizer, se ele já teve depressão no passado, ou se ele está tendo, qual remédio que ele usou, qual remédio que deu certo, qual que não deu certo, por quê. Os efeitos colaterais das medicações, porque às vezes esses efeitos colaterais são ruins, mas às vezes eles são bons para a gente. Por exemplo, um antidepressivo que causa sono num paciente que tem insônia, ele pode ser benéfico, né? Pode ser uma escolha. Olha, eu vou ajudar no sono, além de ajudar na depressão. Ou o paciente que está com falta de apetite, esse remédio também aumenta um pouco o apetite. Então, o efeito colateral ele pode ser até positivo em determinadas situações. A tolerabilidade do paciente, né? E, claro, né, também a gente vai ter graus de eficácia entre as classes de medicamento. Então, dependendo da gravidade do paciente, eu posso optar por uma medicação que tem uma eficácia um pouco superior do que outra, né? Embora elas tenham razoavelmente eficácias semelhantes, mas existe sim algumas diferenças. Ótimo. Bom, você já falou um pouco a respeito da associação entre depressão e alcoolismo, né? Qual a preocupação do alcoolismo no paciente que eventualmente você vai entrar com uma medicação para depressão? Ok. As pessoas ficam com muito medo com relação ao remédio e o álcool, né? Da interação medicação e álcool. É o maior medo das pessoas. Esse nem sempre é o maior medo do psiquiatra, né? Porque qual que seria o problema dessa interação? O problema maior seria uma interação que causasse uma sedação excessiva e o paciente se colocasse em risco por essa sedação excessiva. Esse seria, no geral, vamos pensar assim, o maior problema. A questão maior é que o álcool, ele não é só a questão da interação com o remédio, aumentar a sedação, mas o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele vai competir contra o tratamento, né? Ele vai manter esse paciente deprimido. É como se eu estivesse colocando uma força contrária ao meu tratamento, potente, né? Então, o álcool, ele tem esse caráter muito negativo no tratamento, né? Ele impede com que o paciente faça um hábito de vida saudável, né? Então, muitas vezes, não é a interação do remédio com o álcool, mas sim as consequências do álcool para esse paciente que está já com depressão, né? Se não fosse assim, não poderia tratar nenhum alcoolista, né, de depressão. A gente trata alcoolistas com depressão. Ótimo, legal.
muitas vezes o paciente, quando vai procurar ajuda, ele está já num quadro depressivo mais importante, modo que a gente fala, moderado já para o grave, né? Agora, essas medicações, elas não têm um efeito imediato, né? Quer dizer, a gente fala muitas vezes que demora aí, às vezes, semanas para você sentir o efeito das medicações, o efeito antidepressivo das medicações, né? Existe um tratamento medicamentoso que tenha um efeito, vamos dizer, mais imediato? Você vai buscar mais sedativos? O que você pode fazer nessas situações em que o paciente está num quadro, de fato, de uma depressão que te chame mais atenção, enquanto uma medicação não vai fazer efeito? Realmente, assim, as medicações, no geral, vão demorar de 2 a 3 semanas para iniciar o efeito de ação delas. E a gente vai ver uma resposta terapêutica mesmo mais robusta entre 4 a 6 semanas. Então, é um tratamento que demora pelo menos um mês, aí, né, até 40 dias, para a gente ver uma resposta terapêutica mesmo efetiva. Pacientes com quadros graves, né, com risco de suicídio ou com depressões já que respondem mal ao medicamento, né, que a gente chama de refratárias, hoje em dia a gente tem uma opção medicamentosa que é o cloridato de acetamina, né, que é uma medicação usada há muitos anos na anestesia e que atualmente tem sido usada em doses diferentes, em doses baixas, bem baixas, para o tratamento desse tipo de depressão, na onde você precisa de uma urgência maior na resposta. E os resultados são muitas vezes assim surpreendentes do ponto de vista de velocidade. Então, às vezes, a partir de uma aplicação, 2, você já vê uma resposta bem importante, trazendo um alívio grande. Legal. Não é uma medicação de uso de longo prazo também, ou você vai usar isso mais? Ela tem a opção de usar em manutenção para os casos refratários. Mas como ela é mais recente, né, a gente ainda precisa de mais dados para pensar num tratamento de longo prazo, né? Então, normalmente a gente vai usar de forma aguda, né, estabilizar o paciente e tentar a medicação oral. Mas aqueles muito refratários que precisam mesmo, às vezes se utilizam realmente de forma de manutenção, às vezes uma vez por mês, etc., 15 dias, aí num esquema dessa forma. Bom, São casos mais raros. Tá, seria uma opção, vamos dizer, para o paciente que está de fato numa situação que precisa de uma resposta mais imediata. Não é a primeira opção no paciente que está de fato indo procurar um tratamento, pedindo ajuda, vamos dizer assim. Né? Isso mesmo. A gente usa muitas vezes, assim, no paciente que usa-se às vezes o sedativo, como você falou, né, para esperar o efeito da medicação, que um sedativo, que a gente pode dizer assim, é um benzodiazepínico ou às vezes alguma medicação que tem um caráter mais sedativo, para aliviar a insônia, para aliviar a ansiedade, né? Ele não vai tratar depressão, mas ele trata alguns sintomas decorrentes da depressão que já dá um alívio para o paciente, até a medicação fazer efeito. Legal. Bom, estava vendo antes da gente conversar aqui, alguns estudos mostram que aproximadamente 30% dos pacientes param de tomar os antidepressivos dentro de um mês após o início do tratamento, não por indicação médica, porque abandonam o tratamento. Né? E até 45% a 60% vão abandonar o tratamento nos primeiros 3 meses, ou seja, não é que não é porque não precisa mais da medicação, mas porque simplesmente abandonou o tratamento. Né? Por que isso acontece? O que pode ser feito para melhorar a aderência dos pacientes ao tratamento? Eu percebo que uma parte desse fenômeno, né, vai da dificuldade, às vezes, do próprio profissional de saúde em orientar bem o paciente e a família, o que a gente chamaria de psicoeducação, sobre o que é a doença que esse paciente tem, o transtorno que ele tem, que no caso é o transtorno depressivo, da necessidade do tratamento medicamentoso associado com os outros tratamentos que a gente já falou aqui, né? Das consequências de não se tratar, né?
para a vida do paciente, o risco que tem de voltar mais grave, de não responder tão bem à medicação como responde a primeira vez, né? Das perdas sociais, do trabalho, etc. Então, uma parte eu vejo que é isso, que é uma desinformação que a gente, como profissional de saúde, tem que gastar um tempo para explicar, para dizer para ele. Eu falo o seguinte, no caso da depressão, tempo é cérebro, né? Quanto mais tempo você ficar sem tratar, mais perda de neurônio você vai ter, né? E a gente sabe que, principalmente, por exemplo, na depressão geriátrica, ficar deprimido é fator de risco para a doença de Alzheimer, demência. Então, é uma doença que tem fatores de risco, inclusive, com a demência no futuro. Um outro ponto é o próprio preconceito de fazer um tratamento de uma medicação que age no cérebro, de uma doença psiquiátrica. Então, o preconceito que ainda se tem sobre tratar doenças mentais, tratamento psiquiátrico. Então, a gente acaba fazendo o quê? Negando, né? Então, paro de tomar remédio, não, estou bem e tal, melhorei um pouquinho, estou bem, vou parar. Né? E, por último, que também tem que levar em consideração, são os efeitos colaterais que existem com alguns medicamentos, né, que, infelizmente, podem acontecer. Por exemplo, um efeito que atrapalha muito o tratamento, principalmente nos homens e também nas mulheres, é a perda de libido que alguns remédios causam. Então, o paciente começa a melhorar, mas tem a perda de libido, ele, por exemplo, abandona. Então, está tendo algum ganho de peso, né? Ao invés de conversar com o médico, ver uma alternativa, né, que a gente tem, às vezes abandona o tratamento. Então, são basicamente essas minhas interpretações. Ótimo. E aí vale só lembrar do que a gente já discutiu antes, que existem diferentes classes de medicamentos e que cada medicamento tem efeitos colaterais específicos, né? Então, se tem um efeito colateral que está, de fato, sendo muito impactante para uma pessoa, eventualmente você vai usar uma outra medicação que tenha menos aquele efeito, não necessariamente abandonar o tratamento, né? É isso mesmo. Legal. Bom, saindo do tratamento medicamentoso, uma outra forma de tratamento que pode ser indicada no tratamento da depressão é a eletroconvulsoterapia, né? O que é isso? A eletroconvulsoterapia é, como o próprio nome diz, né, é um tratamento que utiliza-se, né, da eletricidade para provocar uma convulsão no paciente terapêutico. Bom, tá muito técnico isso aí, vamos tentar ajudar, né, então, para as pessoas entenderem. A eletroconvulsoterapia antigamente era chamada de eletrochoque, né, assim, é um tratamento antigo, talvez um dos mais antigos da medicina, né, desde a década de 30. É um tratamento extremamente eficaz para tratamento de depressões graves, com risco de vida, e que eu brinco com os alunos, até com os pacientes, olha, se esse tratamento existe até hoje, é porque ele é muito eficaz. Porque que já falaram mal dele ao longo desses anos todos, né? Na televisão, nos filmes, e ele está aí, ó, existindo. Por quê? Na hora que a coisa pega, é ele que salva vidas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma imagem da eletroconvulsoterapia que é uma imagem ainda dos filmes, né, que vem, né, como se fosse a pessoa sendo maltratada, eletrocutada, né, debatendo. E é o que eu falo, olha, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos em 2024, estamos vendo um retrato de 1930. Então, pega uma cirurgia de 1930 e pega uma cirurgia de vesícula agora, né, que tem um robô que faz. É a mesma coisa. A evolução da medicina nessa área foi gigantesca, né? Então, a eletroconvulsoterapia mantém um princípio que é através de uma descarga elétrica breve e curta, em torno de 2 a 8 segundos, passa uma corrente elétrica pequena e uma corrente elétrica específica que é capaz de despolarizar, né, de ativar os neurônios, né, fazer com que eles despolarizem, causando uma convulsão controlada. Essa convulsão controlada, ela é terapêutica, porque ela libera diversos, né, fatores de crescimento neuronais, ela ressincroniza também as redes de neurônios, os sistemas neuronais, né, que tem, né, os circuitos cerebrais, melhor dizendo, né,
de uma forma muito mais eficaz do que os medicamentos e muito mais potente, tá? Então, é um tratamento aí extremamente modernizado, que é feito sob anestesia, sedação, o paciente não tem abalo motor nenhum, né? É monitorizado e não sente dor, né? E que é capaz de salvar vidas em casos mais graves de depressão. Ele gera alguma forma de sofrimento para o paciente? Não, não. Os pacientes que são submetidos a ECT, inclusive, falam sobre isso de uma forma muito clara. Isso em pesquisas, né, qualitativas, mas também a gente vê isso na clínica, né? Pelo contrário, eles falam assim, nossa, eu achava que era uma coisa, agora que estou fazendo eu vejo que uma coisa completamente diferente. Ele não sente dor, né? Ele, às vezes, pode sentir nas primeiras sessões um pouco de dor muscular, como se tivesse saído de uma academia, né? A primeira vez que a gente volta na academia, né? Fica aquela dorzinha no corpo, né? Mas é uma coisa leve, que pode um analgésico comum passar. Mas os pacientes não sentem esse incômodo, pelo contrário, eles são muito gratos pelo tratamento. É muito raro ver um paciente que não se beneficia, né? Nos casos indicados de forma correta, claro. Tá, e quais são esses casos então? Quer dizer, quando que ele vai ajudar no tratamento da depressão? Então, aí é o seguinte, então, essa questão. Primeira indicação são as depressões que não respondem aos medicamentos. Geralmente a gente chama isso de depressão refratária. E pelo menos a 2 medicamentos. Geralmente esses pacientes são refratários a mais. Tá? Pacientes com depressão, com ideação ou risco de suicídio elevado. Pacientes com depressão com psicose, que apresenta delírios ou alucinações. Pacientes com depressão com sintomas catatônicos, né, pacientes que estão rígidos, imóveis, né, que não conseguem se alimentar, as alterações motoras graves, da catatonia, que a gente chama. Basicamente, são esses quadros de depressão que têm um benefício importante. E a depressão geriátrica também, falar também, ela tem o paciente com depressão geriátrica, ele tem uma resposta muito boa ao ECT, às vezes até melhor que medicação. Ótimo. E o efeito é rápido? O efeito ele é cumulativo, né? Então, geralmente, assim, dependendo quanto mais grave, geralmente a gente vê a resposta mais precocemente. Geralmente a gente vai ver a partir da 4ª, 5ª sessão. Então, o paciente faz em torno de 2 a 3 sessões por semana. Então, em 3 semanas de tratamento, 2 a 3 semanas de tratamento, o paciente já tem, às vezes, resposta ou remissão do quadro psiquiátrico, que é quando os medicamentos vão começar a fazer efeito. Então, em termos de velocidade, é bem mais rápido que o medicamento. Legal. E normalmente é um tratamento prolongado? Bom, no geral, se precisa de 8 a 12 sessões para um tratamento agudo. Alguns pacientes precisam de mais, por exemplo, 15 ou eventualmente até 20 sessões, o que torna o tratamento mais prolongado. Atualmente, a gente recomenda que depois de fazer esse tratamento agudo, né, ele faça uma série de sessões que a gente chama de manutenção, por pelo menos 6 meses, né, ou até 6 meses. É uma sessão, por exemplo, a cada 15 dias ou a cada mês, e aí vai retirando. É como se fosse uma retirada gradativa do tratamento, em vez de parar ele de forma abrupta. Isso se mostra ser mais eficaz a prevenir novos episódios. Muito bom. Bom, e aí, para finalizar, quer dizer, o objetivo de todos esses tratamentos é melhorar o quadro depressivo do paciente, fazer com que ele volte a ter mais energia, com que ele pare aquele sentimento de tristeza e que volte a querer ter a sua rotina funcional prévia, né? Nesse momento, qual que é a hora de se pensar em desmamar as medicações ou retirar as medicações para o tratamento da depressão? Como é que é feito esse processo de retirada? Posso só, antes de fazer essa pergunta, falar de mais um tópico? Claro. E passar isso? Sim, claro. Só porque a gente falou da eletroconvulsoterapia, mas hoje existe um outro tratamento também nessa área que a gente chama de psiquiatria de neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana, que as pessoas confundem com eletroconvulsoterapia.
E é um princípio diferente. Na estimulação magnética transcraniana, o paciente não tem convulsão. Faz um estímulo numa determinada região do cérebro com um campo magnético, tá? E aí esse campo magnético é capaz de estimular, através de uma pequena corrente elétrica que ele produz no cérebro, aquela região que a gente alvo ali para a gente, para a depressão, né? Hoje, ela é aprovada desde 2008 para o tratamento de depressão maior, né? Então a gente tem quase 20 anos de uso aí já dela para isso, e a eficácia dela tem aumentado bastante com a evolução da técnica. Então hoje é um modelo de tratamento muito eficaz que pode ser também utilizado nesses casos que não respondem bem à medicação, tá? Com relação ao uso da medicação pelo tempo de uso, a gente vai depender de alguns fatores, né? Primeiro, é o primeiro episódio ou já teve outros episódios? Então, quando o paciente tem só um episódio depressivo, a recomendação é que ele, depois que ele sai do episódio depressivo, que ele utilize a medicação por pelo menos mais 6 a 9 meses. Então, completando mais ou menos um período de 1 ano de uso de medicação, para a gente ter aí, né? Depois disso, ele pode ser descontinuado. Se o paciente já teve 2 episódios, a gente tem que ser um pouco mais conservador, usar entre 2 a 3 anos de manutenção da medicação. E se ele já teve mais de 3 episódios de depressão, a recomendação é que se use por 5 anos ou de forma indefinida. Por quê? Ele tem um risco bem maior de voltar a ter novos episódios. Ótimo. Um ponto importante é só que a retirada do medicamento não deve ser abrupta. Deve ser feita de forma gradativa e lenta. O cérebro ele precisa de um tempo para ele acostumar essa retirada. Então, a gente tem que ter um cuidado aí também para retirar esse medicamento. Ótimo. Eu acredito, assim, vamos dizer, o momento da retirada é sempre um momento, um momento de atenção, né? Onde o risco de recaída, obviamente, aumenta, né? E aí, acredito que talvez você usa um pouco em consideração fatores não, vamos dizer, diretamente ligados ao tratamento para definir isso, no sentido de rotina da pessoa, né? Então, por exemplo, há uma pessoa que está com alguma situação estressante que possa fazê-la piorar. Talvez seria aquele momento de se falar, olha, você precisa de um momento para você nessa hora de retirada para evitar uma recaída. Como é que funciona isso? Excelente, assim, esse ponto, assim, é a clínica mesmo, né? Não está escrito no livro, né? Exato. Mas é o que a gente deve, pelo menos é o que eu acho que é o correto de ser feito, né? Qual que é o melhor momento de se tirar? Por mais que tenha ficado 1 ano, 2 anos, mas aquele momento ali, como é que está a sua vida, né? Olha, não, estou no meio de uma separação, eu estou próximo a fazer uma prova de vestibular, um concurso, aquilo que a gente falou lá no começo, né? Seu nível de estresse está mais elevado, né? Então, a chance, se eu tirar a medicação nesse momento, pode ser um momento que eu vou te expor a um risco maior, né, de recaída. Então, vamos esperar passar essa fase, essa turbulência, vamos entrar numa fase aí que está, quando você estiver num momento mais tranquilo da sua vida, para a gente poder fazer essa retirada, né? Vamos cuidar dos hábitos de vida para a gente fazer essa retirada. Você está fazendo sua atividade física regular, você está dormindo bem, está comendo direitinho, está cuidando bem do seu dia a dia, né? Por exemplo, você não está trabalhando em excesso, está sabendo administrar melhor a sua vida, né? Seus fatores de risco para ter depressão. Então, agora a gente está num ambiente bom para fazer essa retirada. Muito bom. Renato, acho que era um pouco essa discussão que tinha para ter, acho que abordou de uma forma bem ampla aí a depressão, vários mitos que estão envolvidos com ela, né? Acho que tem ajudado bastante quem chegou até aqui. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Obrigado, doutor João, eu estou à disposição, né? Foi muito bom aí estar com vocês aí, espero ter ajudado e contribuído. Obrigado mais uma vez.